E glória. Fala, meu amigo. Paz de Cristo, tudo bom? Como é que Paz vai? do Senhor. Bênção pura? Tudo bem? Bem, graças ao bom Deus. Como é que você tá? Tudo Bem? ótimo, graças a Deus. A gente já vai iniciar a nossa live aqui. Vou esperar o pessoal entrar. Bênção. A Deixa eu gente já, mudar aqui o a lado. gente já começa. Entrando o pessoal aí. Michele, Marcele, Camila, Esther, Alex, Gerson. Vamos lá, gente. Vamos dar início à nossa live escatológica. Eu só queria comunicar, antes da gente falar do tema, que hoje a nossa live vai falar sobre a segunda vinda de Cristo. Vamos falar também da Batalha do Armagedon, o que é a Batalha do Armagedon. Vamos falar também sobre a última revolta de Satanás e o juízo final. A gente encerra a nossa live, tá? Anteriormente, nós já tivemos uma live e essa live ela tinha como tema o arrebatamento da igreja e a grande tribulação, tá? Então, antes de eu entrar no tema da volta de Jesus, antes de eu falar um pouquinho sobre a Batalha do Armagedon, juízo final, revolta de Satanás, eu quero só voltar um pouquinho à live anterior, a qual nós falamos sobre o arrebatamento. Primeira coisa que nós falamos na live passada, junto com o meu amigo presbítero Fábio, foi sobre a questão do pré-amilenismo, né? Nós discutimos o que é ser pré-tribulacionista, o que é ser mid-tribulacionista e o que é ser pós-tribulacionista. Hoje, nós entendemos à luz da Bíblia que nós somos pré-tribulacionistas. O que é ser pré-tribulacionista? É entender que a igreja em si, tá? Ela vai ser arrebatada e não passará pela grande tribulação. Primeiro ponto, nós somos pré-tribulacionistas. O foco dessa live é dizer que nós somos pré-tribulacionistas, tá? Então, o que vai acontecer? A igreja será arrebatada, né? Primeiro, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois a igreja vai ser arrebatada, tá? Aonde a igreja vai ser levada? A igreja vai ser levada, após o arrebatamento, para um tribunal. Qual é o nome desse tribunal? O nome desse tribunal é Tribunal de Cristo. Nós falamos isso na live passada, que após o arrebatamento da igreja, nós vamos ser levados para esse tribunal. Lembrando que esse tribunal não é um tribunal de condenação, tá? Então, após o arrebatamento da igreja, ser levado para um tribunal. Esse tribunal não é um tribunal de condenação. Era para que seja entregue, tá, os talentos, tá, a sua coroa. Então, vão ser analisadas ali as suas obras, tá? Então, a igreja é arrebatada, ela passa pelo tribunal de Cristo, tá? Enquanto isso, na terra, inicia-se a grande tribulação, sem a igreja, tá? Sem a igreja. E o primeiro ponto que eu quero alencar da grande tribulação é que serão 7 anos da grande tribulação. 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de um grande sofrimento. Então, enquanto a igreja está no tribunal de Cristo, sentada às bodas do Cordeiro, aqueles que ficaram estarão passando por um sofrimento muito grande, tá? Na live passada a gente falou sobre a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima trombeta. Falamos sobre tudo isso e a gente não vai perder tempo falando isso aqui novamente, mas eu quero que você entenda que a grande tribulação será um tempo de muito sofrimento,
tá? Então, passados 7 anos da grande tribulação, aonde o anticristo estará reinando sobre a terra, tá? Virá a segunda vinda de Jesus em glória. Lembrando, tá? Que a primeira vinda, Cristo veio como homem, tá? E eu gosto de dizer isso sempre, é que um dos maiores objetivos de Cristo vir à Terra não é apenas morrer pela humanidade, não. É para que se cumprisse as Escrituras. Se Cristo deixasse de cumprir sequer uma palavra, nele não havia verdade, tá? Então, a primeira vinda, ele veio como homem, né? Morreu, ressuscitou, e agora, na segunda vinda, ele vem em glória junto com a igreja. Eu vou falar sobre isso, tá? Quando Jesus vai voltar? Quando? Quando vai ser a segunda vinda de Jesus? Não confunda segunda vinda de Jesus com arrebatamento. Arrebatamento é uma coisa, segunda vinda de Jesus é outra. O arrebatamento é para a igreja, tá? A igreja sobe, se encontra com Cristo nas bodas do Cordeiro, tá? Só que a segunda vinda é depois da grande tribulação. Então, Jesus vai vir a segunda vinda, depois da grande tribulação, tá? Será um período de 7 anos, como a gente já falou. E como é que vai estar a Terra nesse período, tá? O anticristo, ele estará sendo adorado, tá? Em Jerusalém, no templo, tá? Hoje, se você for em Israel, os judeus, eles não sacrificam mais. Por que eles não sacrificam mais? Porque não tem mais templo. No lugar do templo é uma mesquita árabe. Fábio vai falar melhor do que eu, né? Ele vai viajar para lá. É ano que vem, né, Fábio? É ano que vem, tá com uma caravana para Jerusalém, né? Para Israel. E lá é uma mesquita árabe, né? Naquele local. Naquele tempo, aquele templo será levantado novamente. O anticristo reinará, sentará em Jerusalém, naquele templo, e ele terá o controle de todo mundo. A sua imagem será colocada no templo de Jerusalém, tá? Então, primeiro ponto, o anticristo terá o controle de todo mundo. Como vai estar na Terra nesse período, tá? Só que aí algumas taças vão ser derramadas. Você, se tiver com uma Bíblia aí agora e quiser abrir, Apocalipse capítulo 16. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, eu vou ler aqui em versículo 2. Apocalipse 16, versículo 2 diz assim: e foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna aos homens. Então, haverá uma chaga maligna, uma doença muito ruim neste período aqui. Se você olhar o versículo de número 3, está assim: e o segundo anjo derramou a segunda taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então, nessa segunda taça aqui, haverá o mar se tornando em sangue, as águas serão contaminadas, de toda a alma vivente nas águas morrerá. Então você percebe que haverá doenças, como é que estará a terra antes da vinda de Jesus, né? E outro ponto é o versículo 8 e 9. Olha o que diz: e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores. Então aí você já está vendo o aquecimento global. Não é esse aquecimento global que nós estamos tendo hoje, tá? Será um aquecimento muito forte, tá? E aqui vai dizer: e blasfemaram o nome de Deus. Então, vai ter peste, as águas transformadas em sangue, eles vão estar blasfemando o nome de Deus, tá? E questionando a Deus porque estava acontecendo todas essas pragas. Então, eu estou aqui agora mostrando para você como vai estar a terra na segunda vinda de Jesus. Outro ponto é o versículo 10 e 11 do capítulo 16 de Apocalipse, que diz assim, ó: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, eles mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores, das suas chagas, eles blasfemavam e não se arrependiam das suas obras. Então perceba como será a grande tribulação, como a terra vai estar na segunda vinda de Cristo, ao ponto deles blasfemarem novamente contra Deus. Só que agora eu quero a sua atenção. Olha só. E o sexto anjo derramou a sua taça, é o versículo 12, tá do capítulo 16.
Você que está chegando na live aí agora, a gente está falando da segunda vinda de Jesus em glória. Como vai estar a terra nesse período? Aí diz assim o capítulo 16, verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Tá? Então, olha o que vai acontecer. O rio Eufrates ele vai secar. Quando o rio Eufrates secar, olha o que vai acontecer. Vão questionar o anticristo por que o rio Eufrates está secando, por que essas pragas estão vindo sobre a terra. E quem o anticristo vai culpar nesse período? Ele vai culpar os judeus. Porque os judeus eles tinham um acordo com o anticristo até os 3 anos e meio da grande tribulação. Então o anticristo vai descumprir esse acordo, tá? E agora, para culpar a destruição e a catástrofe que está tendo na terra, o anticristo vai colocar a culpa nos judeus, dizendo, olha, eles não se curvaram. É por isso que está vindo essa destruição sobre a terra. É por isso, gente, que os judeus eles vão fugir para o deserto da Judéia. Quando o anticristo entra dentro do templo e profana o templo, os judeus vão fugir para o deserto da Judéia. É uma área ali bem inóspita, bem complicada de se achar, então ele foge para lá. Tá? Então é uma área seca, perto do Mar Morto. E por que o anticristo não matou os judeus, então? Já que viu que eles eram um problema. Aí a gente faz essa pergunta, né? Poxa, eles fugiram para o deserto, por que o anticristo foi lá e não matou eles? A resposta está lá em Apocalipse capítulo 12, verso 14, 16. Diz assim, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo. E tempos, e metade de um tempo, fora a vista da serpente. E a serpente lançou sua boca atrás da mulher. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara na sua boca. Ou seja, quando os judeus fugiram para o deserto, porque o anticristo blasfemou o templo, e eles deveriam ser mortos, a mulher aqui é Israel. Ela está fugindo para o deserto, mas Deus não está deixando o anticristo tocar nos judeus, porque Deus tem um propósito com os judeus, tá? Então, você está entendendo mais ou menos como é que está o cenário da Terra nesse período. Então, o que vai acontecer? Como está tendo várias catástrofes na Terra, eu estou tentando usar uma linguagem bem fácil, eles vão convencer, o anticristo vai convencer as demais nações que o problema é Israel. Tá? Que o problema é Israel. Então, o que as outras nações vão fazer agora? Elas vão atacar quem? Israel. E a gente fala de um cenário de uma batalha chamado Vale do Megido, ou Vale do Armagedon. Tá? Então, o anticristo coloca a culpa nos judeus, todas as nações se acoplam e vão tentar atacar Israel para destruir Israel. Tá? Então, um grande exército vai vir contra Israel. Aí se cumpre a profecia de Daniel, capítulo 11, versículo de número 44. Diz assim, mas os rumores do Oriente e do Norte os espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar muitos. Então, o anticristo coloca a culpa nos judeus, os judeus eles estão fugindo no deserto, as nações vão se unir para destruir os judeus. Só que engraçado que Daniel diz assim, mas os rumores do Oriente. Alguns teólogos acreditam que é a China, porque a China hoje em dia é um dos maiores exércitos. Né? Esse norte aqui, eles trazem um entendimento que é a Europa, que é a Rússia, alguns outros países. Então, esses países vão se unir para atacar Israel, para destruir Israel. Tá? Quando eles se atacarem para destruir Israel, aonde? No vale, que é a chamada batalha, Israel vai estar sem saída e vai fazer o quê? Vai clamar a Deus. Tá? Então, vamos ver se a gente deu para entender mais ou menos o que está acontecendo aqui. Eu estou mostrando o cenário de como vai estar a Terra na segunda vinda de Jesus. Tá? Então, a Terra vai estar em destruição,
né? O rio Eufrates vai secar, depois que o rio Eufrates secar, vão acusar os judeus vão fugir para o deserto, e as nações vão lutar contra Israel, tá? Então vai ser isso que vai acontecer. Israel vai ficar sem saída e vai clamar a Deus, tá? Quando Israel clamar a Deus, Deus vai ressuscitar duas testemunhas que tinham sido mortas pelo anticristo e viraram troféu, tá? Vocês lembram, na live passada, eu acho que o Fábio falou, sobre duas testemunhas. Alguns dizem que são Enoque, outros dizem que são Moisés, outros dizem que Elias e Moisés. Eu não quero discutir quem são as duas testemunhas, tá? Do parâmetro bíblico, parece ser Enoque e Elias, porque não essas duas testemunhas não provariam a morte. Só que essas duas testemunhas, em um determinado momento, elas vão morrer. Vão morrer. E o anticristo vai pegar elas e vai usar elas como troféu, dizendo, eu matei. Só que Apocalipse capítulo 11, versículo de número 11, vai dizer, e depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram sob seus pés. E caíram um grande temor sobre os que os viram. Então, essas duas testemunhas vão ressuscitar. Então, primeira coisa, né, quando eles clamarem, as duas testemunhas vão ressuscitar. Segundo, vai ter um grande terremoto sobre a Terra, tá? Esse terremoto está lá em Apocalipse 16, 17. Não vou ler para a gente ganhar tempo, que é a hora que está sendo nossa inimiga hoje, tá? É a 7ª taça. Vai ter um terremoto, vão matar mais de 7 mil homens. Apocalipse 16, 17 vai falar sobre isso, tá? Então, eles vão clamar. Deus vai ressuscitar as duas testemunhas. Vai ter um grande terremoto. E depois, o que acontece? Apocalipse 1, 7, tá? Eu vou ler o texto porque todo mundo conhece. Diz assim, eis que vem com as nuvens. E todo olho virá. Até os mesmos que transpassaram. E todas as tribos se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1, 7. Então, a segunda vinda de Cristo vai ser nesse cenário. Todo olho virá. Todos vão ver a Cristo, tá? Quando os judeus clamarem a Cristo, ele vai vir nas nuvens, né? E ele vai vir com quem? Judas capítulo 1, verso 14. Ele vai vir acompanhado dos santos, da igreja. A igreja que foi arrebatada, que não passou pela grande tribulação, ela passou pelo tribunal de Cristo e estava nas bodas do Cordeiro. Agora, na segunda vinda, a igreja vem junto, os santos, tá? Eles vêm junto, né, na segunda vinda de Cristo, tá? Quando os judeus tiverem no vale, no meio de uma batalha, porque os exércitos vão atacar Israel, Jesus vai aparecer com os santos e eles vão crer em Jesus. Eles vão crer em Jesus, porque os judeus eles não acreditam em Jesus. Claro que hoje existem judeus messiânicos, tá? Que acreditam em Cristo, mas boa parte dos judeus de Israel não acreditam em Cristo como o Salvador. O Cristo que veio na primeira vinda, para eles era simplesmente um profeta. Só que agora eles vão clamar, Jesus vai vir do céu, e a primeira coisa vai se cumprir Isaías 59, 20, que diz assim, e virá um Redentor, e Sião, e aos que Jacó se converterão da transgressão. Então, antes de Jesus pegar o anticristo, o falso profeta, primeiro, os judeus vão se converter. Vão dizer, realmente tu és o Messias. Tá? Então, quando eles clamarem, vai haver a ressurreição das duas testemunhas, um grande terremoto, né? Jesus vai aparecer junto com a igreja, os judeus vão aceitar Jesus, vão crer em Jesus, e o que Jesus vai fazer? Ele vai pegar o anticristo e o falso profeta e lançar no lago de fogo e enxofre, tá? Deixa eu dizer uma coisa. O inferno ainda não está inaugurado. O inferno foi feito para Satanás e os seus demônios, tá? Não foram feitos para o homem, não está inaugurado. A gente brinca, né? Ah, mas se o inferno não está inaugurado, para onde estão aqueles que não estão morrendo sem Cristo?
a gente chama de uma antessala do inferno, né? Um local também de tormenta, um local também de dor, mas não é o inferno ainda, tá? Isso aí é para uma outra aula. Então, eles vão pegar agora o anticristo, Jesus vai pegar o anticristo, vai lançar no lago de fogo e enxofre, tá? E o versículo 20 diz assim: e os demais serão mortos com a espada que saía da sua boca, né? Então, depois que Jesus pegar o anticristo, o falso profeta, e lançar no vale do fogo e enxofre, inicia-se aí, eu vou dar a palavra para o Fábio já, é o julgamento das nações, tá? O julgamento das nações é onde Cristo vai separar os bodes das ovelhas, quem vai para o milênio ou não. Então ele vem, tá? Cumpre-se Apocalipse 19, 20, lança no lago de fogo e enxofre. Vou deixar você falar um pouco aí, Fábio. Paz de Cristo a todos. Ótimo. Tudo que o Felipe falou aí eu corroboro, assino embaixo. Interessante falar, gente, que nós temos dois termos interessantes quando nós tratamos acerca dessa vinda de Jesus. Ou segunda vinda, ok? Ou a volta de Jesus, tá? E tem uma palavra grega que tem um significado bem interessante, que é a parousia, ok? Que no grego clássico significa presença ou chegada, tá? Se você vê o termo parousia, refere-se a isso. Essa palavra, ela é empregada para poder designar a segunda vinda de Cristo, como o Felipe adiantou para nós aí. O arrebatamento para nós pré-tribulacionistas é uma coisa, ok? E a segunda vinda de Cristo é outra, diferente. Está inserido em 1 Coríntios 15, 23, 1 Tessalonicenses 2, 19, dentre outros textos bíblicos. Detalhes sobre isso aqui, a gente precisa lembrar aqui, de uma forma muito simples e clara, e a live aqui é simples, é que Cristo já é Senhor vitorioso, ok? Ele já é Senhor vitorioso. Porém, a plenitude desse senhorio, ela somente será revelada na sua parousia, quando justamente ele vier a esta terra, ao final de tudo aquilo que o Felipe acabou de dizer para nós aqui nesse tempo de live. Outra coisa que interessante, são duas verdades acerca disso. Duas palavras associadas à parousia, que é Apocalipse, que significa revelação, e uma palavra interessantíssima, epifânia, ou epifania, que significa aparecimento ou manifestação. Isso está em 2 Tessalonicenses 2, verso 8, 1 Timóteo 6, 14, as referências estão aqui, tá bom? E 2 Timóteo 1, verso 8. Então, essa parousia que o nosso querido Felipe falou aí para a nossa vida, é um aparecimento para o mundo inteiro, ok? Ou seja, vai ser visível, pessoal e gloriosa. Vou repetir isso aqui, gente. Visível, pessoal e gloriosa. E também tem alguns termos que a Bíblia chama, gente. Olha só. O dia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 5, verso 5. O dia do nosso Senhor, que é 1 Coríntios 1, verso 8. O dia do Senhor Jesus, ok? E o dia de Cristo Jesus, Filipenses capítulo 1, verso 6. O dia de Cristo, Filipenses 1, 10. E aquele dia que está em Hebreus capítulo 10, verso 25. Tá bom? Você tem noção disso aqui? Eu estou só complementando o que ele está dizendo, porque a bola está com ele. Esse evento dos acontecimentos é um dos acontecimentos mais importantes em toda a Bíblia Sagrada, gente. Tá bom? Deveria ser um dos mais aguardados, mas não é. E, na verdade, o mais aguardado por nós, igreja, é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento, tá bom? Para não causar confusão na sua mente. Essa segunda vinda aqui, a igreja, como foi dito pelo Felipe, vai vir junto com o Senhor. Vamos voltar com ele, ok? Estaremos com ele, desfrutando do tribunal de Cristo, que é a entrega de galardões, Felipe já falou sobre isso aqui, e também das bodas do Cordeiro, gente. E um detalhe importante sobre isso, queria que você tivesse sua Bíblia aberta aí, por favor, em Judas, na carta de Judas, que não é o Iscariote, você sabe muito mais do que eu sobre isso. Judas, ele fala algo interessantíssimo, gente, lá no verso 14 e no verso 15. Olha só o que Judas diz sobre essa questão, gente. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias
que impiamente praticaram acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, gente, o que está acontecendo aqui? Vou ser bem breve, gente. A Bíblia está dizendo para a gente que Enoque foi o primeiro profeta a mencionar a segunda vinda de Cristo, conforme registrado em Judas 14:15. Está dizendo que ele profetizou, gente. Então, lá atrás, no Antigo Testamento, isso já estava sendo inserido, proferido, dito, disseminado, gente, no meio daquele povo que estava ali. Um detalhe sobre isso também, eu passo já a bola para o Felipe agora, que os salmos fazem menção disso, ok? Da vinda de Cristo. Todos os profetas fizeram menção disso. Todos. Apóstolos fizeram menção disso. E, obviamente, a pessoa mais importante foi o próprio Jesus, que deixou muito claro que ele voltaria, gente. Gente, a volta de Cristo não é somente uma certeza, mas uma necessidade doutrinária, bíblica para a nossa vida, gente. Para que tudo que a Bíblia diz se cumpra de forma cabal, irmãos. E essa vinda também é conhecida, eu encerro agora, por manifestação gloriosa, ok? Tito capítulo 2, verso 13. 2 Timóteo capítulo 1, verso 10. Apocalipse capítulo 19, versos 11 ao 20. Nesse evento, ok? Cristo vem à terra com aqueles que lhe pertencem. A igreja, os santos, ok? Da tribulação, particularmente creio nisso. Sim. Os santos do Antigo Testamento e alguns teólogos também afirmam que os anjos vêm juntos. Gente, acontece ao final dos 7 anos da grande tribulação. Felipe? Corroborando tudo que o Fábio acabou de falar, ele falou agora que vão vir os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Aí eu não sei se eu falei na live passada, como é que as pessoas eram salvas antes de Jesus? Boa. Se a salvação só vem por Cristo. Eles eram salvos também por Cristo. Sendo Exatamente. Que hoje nós somos salvos pelo Cristo que já veio. No Antigo Testamento, eles foram salvos pelo Cristo que há de vir. É por isso que Hebreu vai dizer, não é por sangue nem de bodes, mas pelo sangue de Cristo Jesus. Se você perceber, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles não perdoavam o pecado, eles encobriam. Mas se você perceber, todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para quem? Para Cristo. O Cordeiro, os rituais apontavam diretamente, as festas judaicas apontavam diretamente para Cristo, tá? Então, deixa eu só trazer um resumo aqui agora de tudo que a gente já falou. Me perdoa se eu estou sendo um pouco redundante, você que está me ouvindo, mas eu gosto que essa live seja a mais transparente e fácil possível. Porque eu já estudei escatologia. Para poder te ajudar? Sim. Uma frase rapidamente aqui, gente. A graça, ela é atemporal. Ok? Uhum. Então ela se fez presente no Antigo Testamento, se faz presente, ok, no dia de hoje, e se fará presente com pessoas que, obviamente, que receberem a Cristo no futuro, tá? Vai, Felipe. Isso aí, perfeito, Fábio. Então, gente, você que está chegando na live agora, eu queria ter aqui um quadro para eu botar um calendário dos acontecimentos para você, mas não tenho. Então, como é que funciona? A igreja vai ser arrebatada, os que foram arrebatados vão subir, vão encontrar com Cristo, vão passar por um tribunal. Não é um tribunal de julgamento, é um tribunal de talentos, de obras. E depois vão para as bodas do Cordeiro, onde vão ser servidos pelo próprio Cristo. Na terra, grande tribulação, destruição, sofrimento, 3 anos e meio de uma falsa paz, 3 anos e meio de dor, de lamento, a gente já falou, tá? Até que virão momentos muito difíceis, né? O povo vai questionar o anticristo dizendo quem é o culpado de tudo isso, vão colocar a culpa nele, ele vai colocar a culpa dos judeus. Os judeus fugiram para o deserto da Judéia para não morrer, tá? Então, como o anticristo vai colocar a culpa nos judeus que não se prostraram, todas as nações vão se reunir para enfrentar quem? Israel. Tá? Algumas nações vão se reunir para destruir Israel e vai ser no Vale do Megido. Acho que você esqueceu de falar, que você falou na última live. Quando na segunda vinda, quando Cristo vier, ele vai descer aonde mesmo, Fábio? No monte?
das oliveiras. Zacarias capítulo 14, a partir do versículo 3 em diante. Ele vai se fender no meio desse monte. Tem um portal ali, uma porta, a porta oriental, está em Jerusalém. Ele vai pisar no monte das oliveiras. Não sei se dá para colocar a imagem mais aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir. Antes da gente começar lá, eu estava conseguindo colocar a imagem do local, mas tudo bem. Melhorar isso. Então, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Pisando lá no Monte das Oliveiras, as nações vão atacar Israel, vão ressuscitar as duas testemunhas, né? O povo de Israel, o judeu, vai clamar ao Senhor, e depois que eles clamarem, Jesus virá, né? É a segunda vinda de Cristo, o anticristo e o falso profeta vão ser lançados no vale, né, no lago de fogo e enxofre, tá, gente? Então, depois que o anticristo e o falso profeta for lançado no lago de fogo e enxofre, vai ter o julgamento das nações. O julgamento das nações é quem vai separar quem é bode e quem é ovelha. Ovelha vai entrar onde? No milênio, que o nosso amigo Fábio vai começar a falar agora um pouco do milênio, das características básicas do milênio. Como é o milênio? O que é o milênio? Qual é o período do milênio? Benção. Vamos lá, gente. Mais uma vez. Nós temos algumas correntes acerca do milênio. Eu não vou falar sobre elas, não, mas vou dar um panorama simples e rápido acerca de algumas visões acerca do milênio. Okay? Existe uma grande parte de pessoas que acreditam no amilenismo. E o amilenismo, basicamente, é um milênio que é num reinado espiritual no coração das pessoas, ok? Onde, de forma figurada, o milênio ocorre. O pós-milenismo crê que a vinda de Jesus ocorre depois desse milênio, tá bom? Existem pessoas que creem também, gente, que esse milênio já começou quando Cristo veio na sua primeira vinda, o que a Bíblia aponta para nós, tá bom? Nós como tribulacionistas, ok? Dispensacionalistas que somos, nós temos que esse milênio, ele é algo futurista, ok? É no futuro. Então, o que consiste esse milênio, gente? Ele é um período de 1000 anos, milênio se refere a 1000, sob o reinado de Jesus, ok? Apocalipse capítulo 20, verso por número 4, fala sobre isso. E esse milênio vai envolver a igreja, ok? Os seus convidados, que o Felipe falou muito bem acerca dessa questão da separação de bodes e ovelhas, que são nações. As ovelhas são descritas biblicamente para nós de nações, um julgamento coletivo de nações, não é um julgamento individual. Okay? Isso, de nações. Vão ficar ao lado do povo de Deus, ao lado de Israel, e os bodes vão ficar contra. Okay? Então, obviamente, essas nações que ficam a favor do povo judeu nesse momento, entram também. A Israel convertida, ok? Os salvos do Velho Testamento, falando sobre isso, os mártires da grande tribulação e as ovelhas do julgamento das nações. Falei sobre isso agora, ok? Apocalipse 19, verso 9. Esse milênio, gente, é algo muito importante, porque para nós, biblicamente, esse milênio vai ocorrer na Terra, ok? Na Terra. Terreno, é algo terreno, ok? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, base bíblica para vocês poderem ir anotando aí. Caneta na mão, por favor. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2, diz assim, gente: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Ou seja, está dito aqui que os santos, que somos nós, a igreja, juntamente com aqueles povos que eu acabei de relatar, ok? Hão de julgar o mundo. Onde vai ser isso? Durante o milênio, ok? Um outro detalhe sobre isso que eu falei, se o Felipe quiser falar alguma coisa, me interrompa. Não, fica à vontade. Será no futuro. Falei sobre isso, nós somos futuristas, ok? A palavra ão, que está nesse capítulo 6, verso 2 de 1 Coríntios, ão significa futuro, ão, acontecerá ainda. E será no mundo, ou seja, a palavra original aqui para mundo é cosmos. Que além de significar um mundo físico, material, também significa os ocupantes dele, isto é, a raça humana, ok? Interessante falar sobre isso também, meu amigo Felipe e demais irmãos que nos acompanham aí na live, que falando sobre alguns fatos que vão ocorrer no milênio. Por exemplo, Isaías 65, verso 21, dá uma descrição, segundo teólogos, acerca desse milênio.
Olha só o que diz aqui. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Ok? Apocalipse capítulo 5, verso 10 diz que para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Que é somos nós, vamos reinar juntamente com Cristo aqui. Ou seja, por 1000 anos, Cristo reinará na terra com seus santos, conforme as profecias bíblicas que acontecem, que são descritas para nós aqui. Detalhe sobre isso também, meu amigo Felipe, é que existirá uma sede, ok? E alguém está regendo dentro dessa sede, que é o próprio Cristo. E essa sede vai ser em Jerusalém, tá bom? Vai ser em Jerusalém. Zacarias capítulo 8, versículos 3 ao 5, vou tentar ser breve aqui para dizer para vocês, diz assim, olha só. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Olha só o que Cristo está dizendo. E Jerusalém será chamada de cidade fiel. Zacarias falando, obviamente, apontando para Cristo. E o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão, gente. Será um tempo de paz muito grande, um tempo de paz que excede aquilo que nós entendemos acerca de realmente uma paz, irmãos. Joel, capítulo 3, 16, 17 também fala sobre isso. E o que me chama a atenção aqui, Felipe, é que muitas pessoas acham difícil Jesus vir para poder reinar durante 1000 anos. Tem gente que acha difícil sobre isso, gente. Isso é um raciocínio humano que não tem lógica, ok? Gente, seria mais difícil, aqui é muito sério o que eu estou dizendo, mais difícil ele vir para ser humilhado, sofrer e morrer como um homem, levando sobre ele as maldições da minha vida e da sua vida, os nossos pecados, gente. E isso ele já fez. Então, qual é mais fácil? Vir para morrer ou vir para reinar? Nenhum dos dois, porque até para Jesus nada é difícil, gente. Verdade. Posso falar mais alguma coisa aqui rápido? Claro, pode. Gente, outra coisa sobre o milênio, meus amados irmãos, é a última dispensação, o último tempo concernente à humanidade, tá bom? A Bíblia diz para nós em Efésios 1:10 que é a dispensação da plenitude dos tempos. Significa, gente, que essa dispensação, todas as alianças, todas, convergem nisso aqui. Tudo se volta para Cristo, gente, ok? Tudo se volta à plenitude, é algo completo, ok? É algo que não falta absolutamente mais nada. Uma outra verdade sobre isso, Felipe, é que Jesus reinará sobre todas as nações. Todas as nações, tá bom? O reino dele vai ser literal e vai ser universal. Todas as nações, toda a terra será regida, ok? Pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E isso vai ter um cântico muito lindo, gente. Eu queria que você grifasse na sua Bíblia isso. Está em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Diz assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. E amém. Ok? Posso falar mais ou não? Pode. Você tá com a bola. Outra coisa, gente. Durante o milênio, toda e qualquer oposição a Deus será neutralizada por Cristo. Ok? Não haverá isso. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 24 ao 26. E um detalhe sobre isso, que ele vai preparar a terra para o estabelecimento eterno de Cristo sob Deus. Tem uma forma de governo também, o milênio, gente. Olha só. Será uma teocracia, ok? Não haverá democracia lá, não. É teocracia mesmo. É ele quem manda. É ele quem rege. É ele quem faz. Sim. Ok? É ele que dá as coordenadas por completo, gente. Cristo reinará diretamente através dos seus representantes, que somos nós. Ok? Os santos que virão com ele. Ele vai reger de uma forma teocrática e nós seremos seus súditos que vamos cumprir as ordens ou ordenanças que o próprio Cristo vai nos dar nesse tempo aqui, gente. Detalhes sobre isso, para se cumprir justamente a plenitude, né? E a Bíblia diz para nós muito claramente, para que todo nome
se dobre, ok? Dobre seu joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua, de alguma forma, confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai, Felipe, fala alguma coisa para a gente aí, meu amigo. Gente, vocês entenderam como vai ser o milênio? Então, pelo que o Fábio falou, tempo de paz, Tem mais do que isso, política, mas vamos lá. a natureza será pré-estabelecida como no início, a política, tudo estará em paz, Cristo estará reinando. Então, gente, o que acontece? Quando o falso profeta e o anticristo for lançado no lago de fogo e enxofre, começa o milênio. Fábio falou perfeitamente, período de 1000 anos. Só que alguém pergunta, Felipe, cadê Satanás? Isso. Cadê o capiroto, né? Na linguagem de hoje. Está preso, Exatamente. gente. Quando iniciar Preso. o milênio, Satanás não vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, não. Agora, não. Primeiro, ele vai ser preso. Por quanto tempo? 1000 anos. Pelo período do milênio. Apocalipse 20, versículo 1 e 2 diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão. Quem é o dragão? Satanás. A antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por quanto tempo? 1000 anos. Então, no milênio, gente, Satanás não vai estar na Terra. Então, já vai ser uma paz muito grande. A pergunta é, o diabo não vai estar na Terra, correto? Se o diabo não vai estar na Terra, vai ter pecado? Vai. Porque a gente não peca apenas por influência de Satanás, tá? Nós pecamos também pela nossa influência carnal. Entende uma coisa? No milênio, vai estar a igreja, que eu chamo de santos, que o Fábio bem falou. Eles vão estar com o corpo glorificado, incorruptível. Exatamente. Eles não podem pecar. Então, aqueles que foram arrebatados, lembra que eu falei do arrebatamento lá no início? Os que foram arrebatados e não passaram pela grande tribulação, eles vão estar com o corpo glorificado, incorruptível. Eles não podem pecar. Segundo, vai ter uma segunda galera aí no milênio. Além dos arrebatados com o corpo glorificado, vão estar também os mártires que morreram na grande tribulação, que negaram as imposições do anticristo. Eles Exatamente. Vão ressuscitar e vão estar com o corpo também glorificado, incorruptível. Sendo que vai ter um outro povo aí. Quem é? Aquele povo, judeus, os próprios judeus, aqueles que passaram pela grande tribulação e não foram mortos. Tá? Então, vai ter esse tipo de pessoa no milênio. O diabo não vai estar, mas é possível pecar sim. Tá? Só essa classe, aqueles que já tiveram um corpo glorificado, não vão pecar. E por que o milênio, gente? Por que Cristo, não, em vez de... depois que pegou o falso profeta e o anticristo lançou no lago de fogo e no enxofre, por que ele não foi logo para o juízo final? Por que ele teve que colocar um reinado de 1000 anos sobre a terra? Para que isso tudo? Primeiro, gente, para cumprir as escrituras. Tá? 1 João capítulo 3, verso 8, diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra de quem? Do diabo. No milênio vai ter diabo? Não vai. Então o milênio é pré-estabelecido para que não tenha manifestação do diabo na Terra. Porque o milênio é na Terra, gente. Tem gente que acha que o milênio é outro... Não, o milênio é na Terra. Então, ele está cumprindo, ele está vindo para desfazer a obra do diabo. Tá? Lembra que quando João Batista estava batizando lá, né, ele raça de víboras. Aí quando se aproxima Cristo, ele diz, não, esse não é raça de víbora, não. Eis aí o cordeiro que tira o pecado da onde? Do mundo. Então, o reinado de Cristo, ele vem para isso, para cumprir as escrituras. É uma preparação para a retirada do pecado do mundo. Segundo, Israel é nação sacerdotal. Deus queria que Israel fosse a nação sacerdotal. Correto, Fábio? Você lembra lá Correto. Quando o povo desceu, Moisés e Arão subiram ao monte,
né? Arão não, só Moisés subiu ao monte. Quando Moisés desce do monte, o povo está fazendo bezerro, né, de ouro. Moisés chega revoltado, pergunta: quem é do bezerro, vem para cá. Quem é de Deus, vem para cá. Qual é a única tribo que foi para o lado de Deus, não do bezerro? A tribo de Levi. Então Deus queria que todas as tribos fossem sacerdotais. Tá? Queria que todos. Então, no milênio, ele existe para cumprir as escrituras e para que Israel volte a ser uma nação sacerdotal. Não só a tribo de Levi. Tá? Exato. E terceiro, que eu acho o mais bonito, há uma promessa que Jesus ele deve reinar. Essa promessa era do trono de Davi. Então o milênio é para que ele reine, como o Fábio falou. Então, no milênio, ele vai reinar. Tá? Quer falar mais alguma coisa, Fábio? Só deixar aqui uma coisa interessantíssima, gente, que nesse milênio, a igreja, ok? O Felipe falou muito bem aí acerca do arrebatamento. Eu quero lhe lembrar, você está assistindo a gente, que nós, como igreja, teremos os nossos corpos glorificados, ok? Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, ok? Salvação em Cristo Jesus, aquele que morreu será ressuscitado, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 em diante, e a pessoa vai ser ressuscitada, ressurreta, para que possa ser arrebatada e logo depois nós, se estivermos obviamente vivos, estaremos com ele. E um detalhe sobre isso aqui, Felipe, é interessante, é que o corpo glorificado, a ideia que se tem dele, é que não é limitado por coisas físicas como os mortais, tá bom? Então, ao mesmo tempo que pode ser palpável o corpo, ele não tem, de forma alguma, empecilho ou obstáculo para transitar. Olha, isso aqui é muito forte, gente. Para transitar pelo universo, gente. Os nossos corpos serão apropriados para estarmos na terra e no céu, ok? Lá em João, capítulo 20, verso 19, eu vou abrir para você, para me ler para você aqui que está nos assistindo. João, verso 20, 19, olha o que acontece com Cristo aqui, gente. Olha que interessante, gente. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então, o corpo glorificado, gente, ele não tem empecilho físico. Então, nesse milênio, quem estará com Cristo, quem esteve com Cristo o tempo todo, estará com seu corpo glorificado e não vai ter trânsito livre, ok? Para transitar, eu fico tentando imaginar e pensar nisso. Que tipo de trânsito maravilhoso é esse, onde nós vamos poder estar em vários lugares. Diferentemente dos povos, que o Felipe acabou de falar, povos naturais, que vão estar com seu estado físico, vivendo na terra, ok? Que são os judeus saídos da grande tribulação, os gentios poupados no julgamento das nações, e um povo que vai nascer durante o milênio, ok? Sim. Porque a terra vai precisar ser repovoada. Sim. Voltando um pouquinho lá atrás, na Batalha da Armagedon, que o Felipe falou, eu quero lembrar vocês aqui que quando Cristo voltar, a humanidade vai estar bem diminuída, bem diminuta. Por quê? Por conta de todos aquilo, dos três julgamentos, ok? Que são os selos, as taças e os flagelos. Então, a terra vai estar dizimada de alguma forma, onde a população vai estar diminuída. Então, o que é necessário? Repovoar. Você se lembra do deserto, que aconteceu no deserto? Morreu um povo no deserto e foi necessário o livro de Deuteronômio ser escrito para poder ter as leis para um povo que nasceu no deserto. Então, eu quero fazer essa analogia para ver se você consegue entender. Então, o que vai acontecer? Vai ter um povo nascendo no milênio, sendo regido pelo próprio Cristo. E aí, que a cachorro deve começar a apertar agora o que vai falar. Vai, Felipe. Então, nesse período do milênio, como o Fábio bem falou, Satanás não vai estar no milênio nesse período, só que vão nascer pessoas no milênio. A Terra precisa ser novamente povoada, muita gente morreu na grande tribulação, só que no final desse milênio, dos 1000 anos, acontece uma coisa. Que coisa é essa? Apocalipse 20, versículo 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto. Tá?
para que Satanás vai ser solto? Ele não já foi preso durante o milênio? Para que ele vai ser solto agora? Aí eu complemento o que o Fábio falou. Para provar os homens que vieram no milênio, vieram do milênio, tá? Por Isso. quê? Boa. Da grande tribulação, né? Até a vinda de Cristo, algumas pessoas sobreviveram. Elas entraram no milênio. Elas precisam ser provadas. Segundo, o Fábio falou, vão nascer pessoas no milênio. Então, essas que nasceram no milênio, elas precisam ser provadas por Satanás. Porque a base do trono de Deus também é justiça e equidade. Então, ele não pode julgar alguém de uma forma... Não. Se hoje eu também sou tentado por Satanás, aqueles que nasceram no milênio também vão ter que ser tentados por Satanás. Então, Satanás agora vai ser solto, tá? E essa é a chamada a última revolta de Satanás. Aonde ele vai ser solto, né? Para tentar aqueles que vieram do milênio, tá? E aqueles que nasceram neste período do milênio, tá? Existe um termo Gog e Magog, que não é o termo que o Fábio vai explicar agora, eu vou deixar ele usar a palavra, que é usada para esse período aqui. Né? Eu não vou nem falar, mas vou deixar o Fábio falar um pouquinho agora. Fala, Fábio, por favor. Gente, a Bíblia deixa claro para nós aqui, lá em Apocalipse capítulo 20, verso 7. Vou continuar aqui falando sobre essa questão aqui, os porquês, né? De Satanás ser solto ao final do milênio, tá bom? Lá em Apocalipse capítulo 20, verso 7, deixa claro para nós o seguinte: quando, porém, se completarem 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Então, quando Satanás sair, algumas coisas são importantes a gente pontuar, nós pontuarmos aqui, melhor dizendo. Primeira coisa, para que Satanás vai ser solto? Ele falou aí de forma clara: tentar os que nasceram durante o milênio, tá bom? Primeira coisa. Segunda coisa, que é muito interessante, é revelar que o coração humano não convertido permanece inalterável sob mesmo sob o reino pessoal do Filho de Deus. Ok? Então, para pensar. Uma pessoa que é regida, orientada, instruída, ela está diretamente com Cristo, ouvindo as palavras dele, sendo orientada por ele, sendo amada por ele. Ao final de tudo, isso aqui eu vou dar uma síntese, tá bom, gente? Satanás é solto e diz assim, vamos ali rapidinho, e a pessoa larga Cristo e vai. É isso, esse é o ambiente. Esse é o ambiente, gente. Isso aqui é muito forte. Gente, o Felipe falou uma coisa aqui que me chamou a atenção de uma forma extraordinária. É que Satanás não estava lá 1000 anos. Não tinha ação satânica no milênio, ok? Então revela para nós que o coração do ser humano continua corrompível. Continua, não dá para colocar mais a culpa no diabo, né, Fábio? Sabe, hoje em dia o povo coloca, né? Tá até anotado isso aqui no meu estudo. Hoje a culpa é do diabo, no milênio não vai ter desculpa. Isso. Hoje em dia, o homem coloca a culpa em tudo no diabo, nas suas maldades, infortúnios, transgressões e quedas. No milênio não vai ter diabo para poder tentar, gente. Então, quando o diabo for solto, aí, de fato, vai mostrar que o problema não é o ambiente. Isso aqui é muito sério. É o coração da pessoa, tá bom? Outro detalhe sobre isso, Felipe, é que essa liberdade provisória de Satanás, tá? Deus demonstra pela última vez quão pecaminosa é a natureza humana e que o homem por si próprio jamais se salvará, mesmo sob as melhores condições, gente. Gente, o homem falhou antes da queda, sob as condições mais favoráveis possíveis. Falhou sob a lei e debaixo da graça, e agora falha sob as condições gloriosas do milênio. Por favor. Lembrando. Repete aí para o pessoal anotar. Claro. O homem falhou antes da queda, ok? Com Adão e Eva, sob as condições mais favoráveis possíveis, ok? Falhou sob a lei e a graça, debaixo da lei e da graça. E agora, nesse contexto aqui, falha sob as condições gloriosas do milênio, ok? Eu creio, particularmente, tá bom? Que quem tiver um corpo glorificado, o Felipe já falou sobre isso aqui, não tem essa condição de pecar, ok? Não tem, ok? Agora, essas pessoas que vão estar sendo regidas por Cristo no milênio,
elas sim têm essa tendência, porque o texto é claro, Apocalipse capítulo 20, ok? Que ele sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, ok? Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Gog e Magog, gente, é um termo usado, muito usado, e foi usado em Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39, tá bom? São termos usados acerca de 2 nações ou pessoas, tá bom? Gente, deixar muito rapidinho aqui, muito rápido, tá? Para não atrapalhar o andamento e não atrapalhar o cronograma que nós temos. A Batalha do Armagedon é uma coisa, do Gog e Magog é outra, tá bom? Aqui, o que traz para nós aqui é que ao final, tá bom? Do milênio, essa batalha de Gog e Magog ela vai acontecer por conta dessa persuasão de Satanás com as nações de 4 cantos da terra. O que traz para nós aqui, gente, traz para nós aqui é que vão ser muitos exércitos, ok? Muitos exércitos. O comparativo que se faz lá com Ezequiel 38 e 39 tem algumas questões acerca territoriais de nações, ok? Muitos teólogos falam sobre isso. Eu acho que não sei se é pertinente entrar nessa questão, onde alguns teólogos dizem que o que vem do norte é Rússia, Turquia, Líbia, Etiópia, Irã, dentre outros países. Oriente, né? China, né? China também. Por quê, gente? Por conta de 2 fatores aqui, isso aqui é muito sério. Do ateísmo, ok? E de forte influência comunista contra o cristianismo, tá bom? Então são países que encabeçam isso. A Rússia, a antiga União Soviética, é um país que historicamente é um dos berços, tá bom? Do ateísmo. Então, porventura pode ser um dos países que encabece isso aqui, tá bom? Isso aí é uma coisa que pode acontecer. E um detalhe sobre isso, que Gog e Magog acontece no final do milênio. Não sei se o Felipe vai falar sobre isso. E o Armagedon é antes, estou correto, Felipe? Do milênio? Perfeito. Perfeito, né? É o final da grande tribulação. Então, perfeito. São 2 batalhas diferentes, gente. O Armagedon, lá em Apocalipse 16, verso 16, estava lendo sobre isso hoje, deixa claro para nós que existe primeiro uma reunião, tá bom? São reunidas as nações e tem um caminho, tá bom? Lá em Apocalipse 16, verso 12, diz que derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol, do Oriente, tá bom? Então, vai ter um caminho preparado, ok? Para que reis, nações, passem por esse caminho para poder tentar, não sei se a palavra correta é essa, imprensar Israel. Foi o que o Felipe falou, que vai haver uma fuga. E vai acontecer essa reunião ali, ok? E lá em Apocalipse 19, a partir do verso 11, dá a descrição completa do que acontece nesse contexto aqui da Batalha do Armagedon, tá bom? Repito aqui, para poder encerrar minha participação nesse tema aqui, é que o que vai acontecer, Apocalipse capítulo 20, para poder, a derrota de Gog e Magog, desse conglomerado de nações que vão se reunir a convite de Satanás, para poder terminar ou extirpar ou aniquilar o povo de Deus que está ali. Olha só o que acontece, que interessante, gente. A Bíblia diz para nós, Apocalipse capítulo 20, verso 9, olha só, gente, primeiro diz no verso 8 que a fim de reuni-las para peleja. Satanás está então reunindo esses povos, essas nações, para uma guerra. Peleja é guerra, ok? É uma guerra. O número dessas é como a areia do mar, é muita gente. Muita gente. E um detalhe sobre isso que a Bíblia diz, que marcharam então pela superfície da terra, que está na minha versão aqui, tá bom? E sitiaram o acampamento dos santos. Então vão cercar, ok? Só que, gente, olha o que acontece. E a cidade querida, que é Jerusalém. Só que olha só o que vai acontecer, gente. Olha o juízo de Deus. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu, gente. Por isso que é uma diferença entre a batalha de Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 com essa batalha aqui. Por quê? Porque lá em Ezequiel 38 e 39, tá? O final da batalha é que eles vão se degladiar entre eles, os próprios inimigos, gente. Os próprios inimigos vão se degladiar entre si. Existe uma pequena diferença sobre isso. Não significa que é uma diferença completa, tá bom? Vai ter um morticínio incalculável, tá bom? E um detalhe que me chama a atenção aqui, que a intervenção vai ser divina. A intervenção vai ser divina. A Bíblia está dizendo para nós que vai descer fogo do céu e vai consumir todos aqueles que vão vir atrás do povo de Deus.
Felipe, se tiver alguma coisa errada, querido, me corrija, por Nada, gentileza. bem observado. Eu estava com a minha Bíblia aberta aqui, lendo Apocalipse capítulo 9. Você usou bem, dizendo marcharam. Então você percebe que, embora no milênio a política esteja bem estabelecida, a paz na terra, a natureza em consonância, até porque a gente sabe que a Bíblia vai dizer que a natureza geme, né? Isso. Porque com o pecado, Eclesiastes. gente, com o pecado, a natureza ela foi afetada, né? Tudo foi Sim. afetado pelo pecado. Hoje você vê uma criança nascendo com síndrome de Down, ela é um mártir. É um mártir, porque ela prega contra o pecado com a própria vida dela. Por que uma pessoa nasce assim, simples? A natureza, é o pecado que entrou na terra, mexeu com a natureza, Exato. mexeu todo com o Estado. Então o povo vai estar num lugar perfeito, que é o milênio, um lugar de paz, e quando Satanás for solto, ele vai reunir uma parte para atacar o exército dos santos. E, como o Fábio bem falou, porém desceu fogo do céu e o consumiu, para mostrar que o poder é unicamente de Deus, né? Desce do fogo do céu e os consumiu. Aí agora, o versículo 10 diz, o diabo que os tinha enganado, então ele vai enganar pessoas no milênio, uma grande parte vai ser enganada no milênio, foi lançado no lago de fogo de enxofre, onde já se encontrava o falso profeta, Isso. e a Bíblia não fala, mas onde estava a besta e o falso profeta, que é o anticristo. Isso. Então, Isso. o que acontece? Na segunda vinda de Cristo, ele veio, pegou o falso profeta, né? E o anticristo jogou no lago de fogo e enxofre. Satanás foi preso. Inaugurou lá. Isso. Foi preso. Agora ele é solto e mandou. Isso, exato. Aí se completa a chamada trindade satânica no inferno, né? Que é o diabo, o falso profeta e o anticristo, né? A chamada trindade satânica. Então, a gente já termina agora com a questão do milênio, dizendo que o milênio vai terminar com a soltura de Satanás e ele sendo lançado no lago de fogo e enxofre para destruição. Quando isso acontece e se encerra o milênio, Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre, se inicia o chamado juízo final. O juízo final, talvez você já deve ter ouvido o juízo final, o trono branco, tá? Aonde quem vai passar por esse julgamento? Felipe, todos vão ser julgados? Não, não são todos que vão ser julgados nesse trono. Até porque a igreja que já foi arrebatada, ela não passa pelo julgamento, porque esse julgamento é um julgamento para condenação. Isso. É um julgamento para dizer, olha, você errou. É para mostrar que Deus, ele julga com equidade, sabe? Para mostrar, não, aqui suas obras foram essas, seus erros foram esses. É para mostrar ao homem o seu erro. É um julgamento do trono branco, juízo final. Então os santos já passaram pelo julgamento, que é o tribunal de Cristo, que foram pelas obras. Aqui é um tribunal de condenação. Aí Apocalipse 21, 11, 12 diz assim, vi um grande trono. Aquele que estava sentado nele. Quem está sentado? O próprio Cristo. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes, pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Eu não sei se o Fábio vai falar sobre os livros. Eu nem preparei no meu esboço. São tantos livros, com tantos exemplos bíblicos, que a gente ficaria aqui muito tempo. Né? Que diz assim, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme está escrito. Tá? Essas obras aqui, gente, não entenda como talentos, não, tá? As obras do Tribunal de Cristo. São a vida pecaminosa mesmo, os erros, né? As atitudes. Tem algumas traduções que melhoram isso aqui. O mar entregou seus mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram por mortos que nele havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, esse termo aqui, um por um, né? Com ordem. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte. Olha só esse termo, gente. É porque tem gente que confunde Satanás com morte. Olha o que está dizendo. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo, enxofre, para tormento eterno. Fala, Fábio. Interessante falar aqui, gente, que
Deus não criou, tá bom? O lago de fogo e enxofre para que a humanidade fosse para lá. Porém, pelas próprias obras da humanidade, pelos próprios comportamentos, pelas próprias crenças errôneas e principalmente, isso engloba tudo, tá? Pela rejeição ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, terão lamentavelmente pessoas ali, ok? Então, o lago de fogo e enxofre, ele está preparado, tá bom? Para Satanás, falso profeta, foi falar sobre o Felipe sobre isso aí, o anticristo e todos aqueles que não tiverem seu nome escrito no livro da vida. E os demônios, obviamente, que seguem a Satanás, tá bom? Então, gente, esse juízo aqui do grande trono branco, ele é interessantíssimo. Foi falado aqui que se cumpre depois do milênio e da revolta de Satanás, tá bom? Um detalhe que me chama a atenção aqui, que a Bíblia fala para nós que a terra e o céu fogem. E eu fiquei tentando entender isso. E uma explicação plausível que eu descobri é que significa que o universo contaminado vai sair de existência. Sim. Tamanha é a justiça que Cristo carrega. Tamanha é a equidade que Cristo carrega. Tamanha é a formosura, é o temor que vai criar. Tanto que o céu e a terra fogem. Detalhe sobre isso aqui, gente, é que esse julgamento final dos mortos ímpios, o Felipe pode me interromper para poder pontuar também algumas coisas. Olha só que interessante, os ímpios falecidos de todas as épocas ressuscitarão com seus corpos literais, imortais, porém carregados de pecado, tá bom? Apocalipse capítulo 20, versos 11 ao 15. Esse julgamento aqui, vamos ser bem didáticos aqui, é para aplicação das sentenças. Por quê? Porque um pecador já está condenado desde quando não creu no Filho de Deus como seu Salvador. Eu acabei de falar aqui, gente. Ok? João 3,18 diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, tanto Cristo quanto o Pai estarão presentes e terão parte no juízo final. Tá bom? Em seus variados aspectos, esse julgamento aqui, ele pode ser entendido a partir dos seguintes fatos da Escritura Sagrada. Olha só, gente. Primeiro, Deus o Pai é mencionado como juiz, tá bom? Hebreus capítulo 12, 23. Deus Filho é mencionado como juiz. Atos capítulo 10, verso 42, por exemplo. Tanto o Pai quanto o Filho julgarão. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Deus o Pai julgará com o Filho. Romanos 2, verso 16. Agora, Felipe, quais são os casos que serão julgados? Olha só, isso aqui é interessantíssimo. Gente. Queria atenção máxima nossa aqui. Tá bom? Olha só, primeiro, os homens maus de toda a raça humana, exceto a besta, o falso profeta, que já foram lançados. Já foi. Eles ali já foram. As nações bodes, o joio e outros serão casos julgados que vão estar ali, gente, ok? Serão julgados os mortos, tá bom? Pessoas que morreram sem Cristo vão ser julgados pelas suas obras. Os bodes são aqueles que não entraram no milênio, tá? Exatamente. Lembra que antes do milênio a gente falou que no milênio separou os bodes das ovelhas. Continua, Fábio. Boa. Exatamente. Ok? Outra coisa interessantíssima, gente. Quem vai estar ali, sendo lançado ali? Os anjos que pecaram e agora estão presos no Tártaros. Ok? Vão ser lançados também no lago de fogo e enxofre. Já estou pulando direto, dando um adendo aqui muito simples sobre eles, tá bom? Eles vão sair de um longo confinamento para serem julgados no juízo final. 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Tem uma classe, tá bom? Uma classe, não sei se o Felipe vai falar sobre isso talvez em outra live, uma classe de anjos caídos, de demônios, ok? Judas versículo 6 e 2 Pedro 2, 4. Estão presos em algum lugar, tá bom? E vão ser também lançados no lago de fogo e enxofre para o julgamento final. Sim. Ok? Uma outra coisa aqui, Felipe, é que qual é o momento desse juízo final? Obviamente, depois do milênio, da condenação de Satanás. E é chamado também de dia do juízo. Ok? Uma outra coisa interessante é o lugar do julgamento. Vai ser diante desse trono branco de Deus. Ok? Diante do trono branco de Deus. Algumas pessoas afirmam que o trono branco vai estar aqui. Eu creio que esse trono branco vai estar nos céus. Ok? Ele julga do céu para cá. Tá bom? Não sei a mentalidade do Felipe acerca disso. Por quê? Porque
o trono não virá para a terra antes da renovação dessa terra pelo fogo. Isso é um outro assunto aí que vai entrar em outra live, talvez. Ok? E qual o propósito de julgamento? Eu passo a bola para o Felipe. Propósito de julgamento: dar a cada homem um julgamento antes da sua condenação e punição, especialmente nesse. Acho que caiu isso, voltou. Propósito de julgamento: dar a cada um, ok? Condenação e punição segundo aquilo que as pessoas fazem. Segunda coisa: julgar os segredos dos homens. Romanos 2,16. O que é feito em oculto, olha só, gente, o que é feito em oculto e que o homem não se arrependeu, vai dar condenação. E o terceiro, julgar toda palavra ociosa. Mateus 12, verso 36, fala sobre isso. Aqueles que blasfemaram contra Deus e não se arrependeram dos seus pecados, não receberam a Cristo. Vai, Felipe. Minha bateria está quase descarregando aqui. Mas vamos lá. Baixei o brilho aqui, mas quando você for falar alguma coisa, eu vou tentar pegar um carregador ali rapidinho. Mas já estamos quase 1h12 de live, né? Quer que eu continue aqui rapidinho para poder encerrar a base do julgamento? Aí você dá tempo de pegar. Eu vou falar só um negocinho e você encerra. Fica à vontade, por favor. O Fábio falou algo muito interessante. Quem morreu sem Jesus, ele foi lançado numa antessala do inferno, porque o inferno só foi inaugurado com o falso profeta, o anticristo, e depois com o diabo. Então, quem morreu antes da inauguração do inferno, posso dizer assim, ele foi lançado em um lugar de sofrimento, né? Um lugar onde tem sido sofrimento também. Então, como eles não passaram pelo julgamento, eles vêm agora passar por esse julgamento. Um julgamento de apontamento, né? Mostrando a eles que eles falharam e erraram e precisam ser condenados e serão tirados desse local e serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é um lugar também de sofrimento. Encerra essa parte aí, Fábio, que eu vou pegar um carregador aqui rapidinho, tá bom? Sim, claro. Gente, outra coisa aqui interessante é que a base do julgamento é o seguinte: primeiro, a consciência do ser humano, ok? O ser humano ele tem um sistema de advertência chamado consciência. Então não adianta alguém dizer, por exemplo, que não ouviu o evangelho. Algumas pessoas falam muito sobre isso. Ninguém pregou para mim, mas a consciência dela já é dotada daquilo que ela entende que é certo, que é errado, que é bem, o que é mal. Tá bom? Segunda coisa é a lei de Deus. A terceira coisa é o evangelho. Tá bom? E a quarta é o livro da vida. Tá bom? Então esses aqui são a base do julgamento de uma pessoa. Eu quero um detalhe aqui importantíssimo, enquanto o Felipe está voltando, é que o homem que passar por tal julgamento não vai ter desculpa ou crítica alguma à sentença proferida, seja ela qual for, porque, em certo sentido, a pessoa é o próprio juiz dela mesma, de si própria. Então, os atos que ela faz e não se arrepende, inevitavelmente, estão fazendo essa pessoa caminhar a passos largos para a perdição, ok? Para a perdição, para o inferno final, gente. Isso aqui é muito interessante, porque falamos anteriormente acerca das pessoas que têm colocado na conta do diabo aquilo que é para elas poderem dizer que foram elas que fizeram e se arrependerem dos seus pecados e voltarem para Deus. Me falha a memória, lá em Provérbios 28, verso 13, diz que aquele que encobre as suas transgressões, este não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Ou seja, tem que haver confissão e abandono da prática pecaminosa para poder receber o Filho de Deus na sua própria vida. Tá bom, gente? Felipe? Boa, Fábio. Consegui pegar um carregador aqui para dar uma carga para a gente ver se a gente termina essa live. Então, eu gostei de algo também que você falou, Fábio, que eu achei muito interessante. Você falou de uma forma de expurgo da terra e do céu, né? E você falou, eu não sei se você falou, mas eu ouvi aqui algo muito, muito parecido com isso, dizendo assim, que a terra ela será uma nova terra, porque a terra estava contaminada. Certo? Ela estava contaminada, né, pelo pecado. Só que aí a gente pensa, poxa, vai ter um novo céu, uma nova terra. O céu também será novo. E por que vai ter um céu novo, gente? Porque o céu ele estava ocupado por Satanás e seus agentes. Então,
vai ser um novo céu e uma nova terra. Tá? E o que as pessoas não conseguem entender é que elas acham que depois do juízo final elas vão morar no céu. Mas na verdade é na terra, é uma nova terra com um novo conceito de espiritualidade, onde Cristo também vai estar reinando, normalmente com uma igreja, mas a localidade é terra, tá? Mas será um novo céu e uma nova terra porque ela foi contaminada por Satanás e pelo pecado, tá? Quer concluir essa para a gente encerrar, Fábio? Vamos encerrar então, gente. Não, sobre isso aí é bem simples, né? que existe muita divergência, existiu durante muito tempo divergências, principalmente nós, assembleanos, pentecostalismo, né? Sobre essas questões de onde seria de verdade a habitação final daqueles que têm Cristo. Porque a Bíblia é clara quando diz para nós, gente, que o novo céu e nova terra, Apocalipse capítulo 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Tá bom? Ele completa dizendo, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Aí que está o detalhe, tá, gente? Da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ele faz um comparativo com um casamento também, onde essa nova Jerusalém desce para que nós possamos continuar vivendo com Cristo aqui. Com um novo céu e nova terra, tá bom? Não vai ser esse aqui, não. O Felipe falou uma coisa interessante que eu não tinha me atentado a isso. Porque a habitação de Satanás, falamos sobre isso na live anterior, Satanás habita nos lugares celestiais, tá bom? Nunca esqueçam disso. Efésios capítulo 6, a partir do verso 12, trata sobre isso. Se não me falha a memória, Daniel capítulo 10 também fala sobre uma guerra onde o príncipe da Pérsia não permite que a resposta venha a ser dada para Daniel e Miguel tem que intervir na situação. Então, eu costumo dizer o seguinte, Satanás ele tem duas atividades, gente. Ele habita nas regiões celestiais, um lugar de habitação, e um lugar de atuação, que é aqui na terra. Ok? 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz, sede sóbrios e vigiai, o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão buscando a quem possa tragar. Então, ele tem um lugar de habitação e um lugar de atuação, tá bom? Ele habita num lugar e atua em outro. Igual a pessoa mora em um lugar e trabalha em outro. Então, ele tem essa dinâmica de fazer. Lembrando que ele não é onipresente, ok, gente? Ele não é onipresente. Lembrando disso, ele tem uma hoste de demônios, de súditos espirituais do mal que obedecem àquilo que ele fala. Tá bom? Perfeito. Então, gente, eu acho que nessa 1h20 a gente conseguiu falar bem, né, Fábio, sobre a volta de Jesus, conseguimos falar bem sobre o milênio, sobre a última revolta de Satanás, sobre o juízo final. E acho que foram duas lives muito proveitosas, né? Eu creio que esse assunto é um assunto para ser discutido em um ano, em um semestre, né? Possivelmente aí futuramente a gente, quem sabe, faz um curso aí para poder explicar detalhe por detalhe, você ficar expert nessa questão de escatologia, que é um tema que poucas pessoas têm conhecimento de fato como funciona. Eu quero agradecer você que esteve na live. Se tiver alguma dúvida, pergunta, pode deixar aí agora na live, tá? Felipe, a gente quer um assunto aí, a gente queria ouvir vocês falando sobre tal assunto. Coloca aí na live também nos comentários. Se tiver alguma pergunta, coloca agora. Se não der tempo de a gente encerrar a live e não tiver pergunta, chama a mim, chama o Fábio no privado aí. Vai ser um prazer responder a vocês aí. A gente já está 1h20 completou agora aqui falando sobre isso, sobre esse assunto. E eu quero agradecer você, Fábio, por aceitar esse convite de a gente iniciar essa live escatológica. Deus abençoe você, Karina, sua esposa aí que está aí. Eu creio que ela está assistindo aí também a live. E se você quiser adquirir o livro do Fábio, você procura o Instagram do Fábio aí que vai estar vinculado a essa live. Compra o livro do Fábio aí, que é uma bênção. Tá? Se você Construindo tempo de crise. Isso. Se você quiser também viajar para Israel, fala com o Fábio também, que está preparando uma caravana para viajar para Israel aí. Felipe tem um sonho, não tem dinheiro, parcela. Né, Fábio? Não parcela aí? Isso aí.
Então, parcelamos em várias vezes. Nos procure, me procure, procure a minha esposa, que a gente vai te explicar direitinho, com muita transparência, tudo aquilo que nós estamos aí planejando para o ano que vem, tá bom? Luiz falou aí, monta um curso aí quando vocês puderem. Vamos montar sim, Luiz, um curso 100% EAD, tá? Com aulas práticas, com escatologia fácil, tá? Para que o pessoal entenda como é que funciona aí, tá? Deus abençoe a Aline, Deus abençoe Luiz, Diva, Alexandre, Daniela, Ana Paula, Sofia. Manda abraço aí, muito Fábio. Bom, meu amigo Bruno, tá bom? Meu padrinho de casamento, amigão, me ganhou para Jesus, estamos aí, tá bom? Posso só encerrar falando uma coisinha muito séria da live ainda? Posso? Fala, Fábio. Fica à vontade, amigo. Gente, o lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz para nós que é um lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos 9,46. Bom, a palavra aqui é tofete, grega guiena. Um detalhe sobre isso, quando Jesus está observando aquilo, ele está vendo um lixão pegando fogo o tempo inteiro. Nesse lugar, alguns estudiosos dizem, fechei até minha Bíblia aqui, que algumas pessoas que eram punidas pelo governo romano eram lançadas nesse lago de fogo, nesse lugar pegando fogo. Eles colocavam ácido sulfúrico, enxofre, para poder pegar fogo o tempo inteiro ali, gente. Quando Cristo observa esse lugar, e ele deixa para nós, na palavra de Deus, o perigo que é esse local, realmente é para que nós possamos estar vigilantes acerca da vinda dele, porque a palavra de Deus não é brincadeira. Deus abençoe a todos. Obrigado, Felipe. Tchau, gente. Abraço. A live vai ficar salva aí, tá? Compartilha ela com alguém aí que quer aprender um pouquinho sobre escatologia. Tem 2 lives. Se você falar no meu perfil do Fábio, já tem uma salva, que a gente explica sobre arrebatamento grande tribulação, e essa que a gente dá continuidade. É só um resumão. Tá bom, gente? Deus abençoe. Abraço, Fábio. Abençoe a todos aí em Cristo Jesus.